Bem-vindo ao futuro do conhecimento facial. Apresentamos a você a FaciaFlix, a maior plataforma de estudos da face online do mundo. FaciaFlix. Segundo isso aqui está tudo saudável, eu tenho uma estrutura que é dessa forma, para formar, por exemplo, um adenina aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui um fosfato ligado a um oxigênio aqui, oxigênio aqui, oxigênio aqui, a pentose. Aí eu tenho uma base nitrogenada única. Aí aqui NH2. E aqui eu tenho um outro fosfato, aqui eu tenho oxigênio, um fosfato de novo, eu tenho a pentose e eu tenho a base nitrogenada, aqui dessa vez dupla, né? Aqui, se eu considerar que isso aqui é uma sequência, é um polímero, né? Eu estou falando que isso aqui está conectado com isso aqui. Só que se isso aqui, quando conecta com isso aqui, para essa cadeia aqui, se conectar com essa cadeia aqui, há a necessidade de uma organização atômica. E qual é a organização atômica em uma polimerização por condensação? Condensa, sai água, eu perco o NH2 aqui, eu perco o H2, e do fosfato aqui eu perco o oxigênio, H2O. Aí sim eu tenho uma face polimerizada, eu tenho uma estrutura que está então polimerizada, certo? Aí essa polimerização ficaria assim, então, fica sem o oxigênio, fica o fosfato, o oxigênio aqui do fosfato, né? Eu tenho a pentose, aí aqui eu tenho a minha base nitrogenada, aqui eu tenho o nitrogênio ligado em que? Dupla ligação com o meu fosfato, que liga outro oxigênio, que liga outro oxigênio, que liga a pentose, que liga a minha base nitrogenada, né? Então, aqui eu já estou falando que isso aqui é uma polimerização. Então, se eu trato um nucleotídeo como um polímero, ele é um caso de morte, que a gente leu naquele pedacinho que toda a água se desprende no nosso corpo. Mas isso aqui pode acontecer em pequenas partes do nosso corpo, onde a gente conhece a tal famosa as fibroses, o tecido morto, né? Ele é um tecido polimerizado, ele tem essa característica aqui. E existe 2 níveis de polimerização. Por exemplo, uma paciente que tem lipedema, ela pode evoluir para um outro grau de polimerização que é diferente dessa aqui. O que acontece? Eu tenho aí a entrada do cálcio aqui, Ca+, o cálcio entra aqui. Aí eu faço uma ligação do nitrogênio com o cálcio, né? Na verdade, o que acontece para piorar a situação, né? Eu não perco o H2O aqui, eu não faço uma polimerização por condensação. O que eu faço? Sai um oxigênio e um hidrogênio, forma um óxido. Eu libero o óxido para dentro do meu corpo, né? Não libero água. E o que acontece? O íon de cálcio fica aqui. Então fica NHC, né? Ca mais ligado o quê? Ao meu fosfato aqui, né? Aí você imagina, entrou o cálcio. Para você tirar o cálcio daqui, é o que eu falei para vocês, é o influxo do cálcio. A saída do cálcio com estiramento mecânico é mecanopitose, a célula morre. Tá? Então, isso aqui são os níveis de polimerização. Eu posso ter uma polimerização. E olha o que acontece, né? Olha que coisa interessante. Aí a gente tem uma célula calcificada. A proteína calcificada que está formando uma célula. Então, aquela célula está começando a se calcificar. Ela é, lógico, uma sequência de várias proteínas formando aquela célula, dando função. Elas começam a se polimerizar. Amanhã vem um sistema de transcrição de proteínas, cara crachá. Você está no seu código genético, então, no seu código genético aqui, que você tem aquela sequência de proteína onde tem o cálcio, né? E aí vem o processo de transcrição, que é que ele faz? Copia essa parte, tira um pedacinho do seu DNA, que é o seu RNA, então DNA, RNA, proteína. Só que a proteína, ela está calcificada nessa estrutura. O que ele copiou? Proteína calcificada. Aí você faz o exame de mama, num ano você tem um bolinho de calcificação, você faz outro, tem uma bolinha maior, faz outra bolinha maior, faz outra bolinha maior. O que está acontecendo? Um sistema de transcrição de proteína, tá? E você precisa romper esse ciclo para você colocar o tecido a funcionar corretamente, senão você continua naquele ciclo. Então, se você quer definir fáscia de forma anatômica, é dessa forma que você vai explicar para o seu paciente. Assine a FaciaFlix agora e tenha acesso completo a 10 certificações contendo mais de 468 horas de aulas gravadas e editadas para você assistir como quiser e quando quiser.